Destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Otávio Sesc Júnior, muito bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos do canal Terra Viva. Você lembra o caso daquele avião que caiu aí há 2 semanas aí, da empresa lá de Ribeirão Preto, que o ar-condicionado não funcionava? Teve até um passageiro que arrancou a camisa dentro do avião, uma jornalista filmou. Eu estou quase arrancando a minha aqui, porque está uns 38 graus aqui dentro do estúdio. Não consegue se entender com o ar-condicionado. Daqui a pouco eu vou tirar minha camisa aqui e mostrar o meu físico, porque estou falando até mole, minha pressão está caindo já. Mas parece que quem tem que tomar providência não percebe. Silmar, vamos lá agora. Estou falando que eu estou falando meio mole, minha pressão está caindo, hein? Silmar, vamos para os destaques aí? O que temos? Vamos lá, Tavinho. Começar pelo mercado financeiro aqui, o dólar operando com alta novamente. Ontem subiu muito, voltando a subir hoje. 0,04%, R$ 5,64 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações em queda, o índice Bovespa na B3 com queda de 0,6% nesse momento. Lá fora o petróleo, que subiu ontem, está caindo agora 2,4%, $77 o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, refletindo aqui preocupações com o posicionamento das carteiras com relação ao feriadão do fim de semana. É feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, é o dia de trabalho lá, país que é diferente, o dia do trabalho não é em 1º de maio como nos outros países. Estados Unidos é segunda-feira, dia do trabalho, o Labor Day, portanto não funcionam as bolsas, nem de financeiras, nem de commodities, e o mercado acaba se posicionando aqui nas suas posições de compra e venda diante do feriado prolongado. Sempre pode acontecer alguma coisa diferente, alguma informação que mude o perfil do mercado, então o pessoal fica meio na defensiva. De qualquer forma, a soja subindo de novo hoje, ontem subiu bastante. Boa notícia para o nosso produtor aqui, a soja vai fechar a semana com saldo líquido bastante positivo no mercado internacional, como o câmbio também, o dólar está subindo, os preços internos aqui deram um salto aqui nos últimos dias. Só de ontem para hoje, uma alta de R$ 5,00 por saca, é bastante coisa, saca de soja aqui em alguns pontos do interior do país. E soja subindo de novo, 11 pontos agora na Bolsa de Chicago, percentualmente significa 1,2%, milho também sobe, da mesma forma ontem também subiu, 0,5%. Na contramão, o trigo abriu o dia em alta, mas está caindo um pouquinho agora, 0,2%. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 0,3%. Suco de laranja também com alta, 1,2%. Cacau, 2,2%. Café arábica também volta a subir, tinha caído ontem, 0,6%. E o robusto em Londres, referência para o nosso conilon, sobe mais, ainda muita preocupação com o Vietnã, ou seja, a oferta está apertada do conilon, 2,8% de valor, 2,7% de valorização na Bolsa de Londres. E açúcar na Bolsa de Nova York cai 0,7%. E o boi gordo no mercado de fundo da B3 também com desvalorização de 0,4% nesse momento. Tavinho. Ok, parece que melhorou a situação aqui do ar-condicionado, graças a Deus. Silmar, e o desemprego, hein? Temos números aí novos e bons números. Desocupação no Brasil segue em ritmo de queda. Ficou em 6,8% no trimestre de maio a julho deste ano. Foi um recuo de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, quando o desemprego atingia 7,5% da população brasileira. Os números divulgados hoje pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios são os menores para o período desde 2012, segundo o Instituto. Os empregados no setor privado e público cresceram, mas ainda assim são cerca de 7 milhões e 500 mil brasileiros desocupados, frente a 102 milhões de pessoas trabalhando no Brasil. Pois é, Silmar, a gente vem comentando aí esses números caindo do desemprego, né? Tá na contramão ou tá na mão certa, na mão de direção? Olha, está mais ou menos dentro de uma certa expectativa, de qualquer forma é sempre bom o anúncio desses números aqui, com a melhora no nível de emprego, e nesse caso aqui são os empregos formais, né? O IBGE tem 3 tipos de acompanhamento de ocupação e desocupação, depende de critérios diferentes. O nível total de desemprego inclui aqueles que também não estão a fim de trabalhar, mas esse aqui é a população economicamente ativa. Os números são muito bons, uma queda para 6,8%, um dos melhores aqui dos últimos anos. Para o mês é o mais baixo da série histórica, inclusive, desde que o IBGE começou a acompanhar esse tipo de índice.
Isso corresponde ao trimestre encerrado agora em julho, né? Não é o do mês, é do trimestre. Então, são 102 milhões de trabalhadores, total, empregados, alta de 2,7% em relação ao período anterior. Tem os formais aqui, tem os informais também, formais com carteira assinada, os informais sem carteira, e com o comércio liderando aqui a geração de novos empregos, Davi. O setor de serviço, na verdade, em geral, né, que inclui o próprio setor de comércio. Então, é um dado muito bom, muito positivo, muito bem recebido pelo mercado, está mais ou menos dentro da expectativa, ainda mais que no final do ano existe sempre uma melhora na busca por empregos e na aceitação, obviamente, dos empregadores. E com outro detalhe que também me chamou a atenção aqui, está vindo a melhora também do salário médio. Claro que não é um grande salário, os salários do Brasil são baixos, mas melhorando. R$ 3.206 agora em julho, o salário médio desse tipo de trabalhador, com uma alta de 4,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ou seja, não é lá essas coisas, mas são indicadores positivos, mostram que as coisas estão começando a se mexer para melhor, né? Que é bom. É bom e refletem até na política e na imagem do governo, né? Um dos destaques aqui que nós demos hoje, no texto escrito, não sei se foi no UOL ou se foi no nosso band.com.br, mas o texto era exatamente isso, os números da economia, incluindo aí esses de carteira assinada e alguns bons números aí, tornam o presidente Lula sexy, texto, para candidatos, ou seja, atraente. Interessante, hein? Podia ser até melhor, talvez, se não fosse essas nossas altas taxas de juros, que ainda impedem muitos investimentos novos, né? O industrial, sobretudo aqui, com certo medo de investir, porque o dinheiro está caro, né? E com tendência a ficar mais caro. Isso é o dado negativo, né? Mesmo assim, eu diria que tem mais a ver com recuperação do que com geração de novos empregos. A recuperação daquilo que se perdeu muito na pandemia foi exatamente no comércio, no setor de serviços em geral, né? Esse setor que está se recuperando agora dos efeitos da pandemia. Eu diria que é mais um retorno à normalidade que nós tínhamos antes da pandemia do coronavírus, né? De qualquer forma, boa notícia, significa que a coisa não está parada. A instabilidade, ela faz parte da economia, faz parte do sistema econômico, sobe e desce, hoje melhor, ontem um pouquinho pior e tal. Agora, o que afugenta muitos investidores no Brasil é a incerteza, né? Que é completamente diferente da instabilidade. A incerteza é uma coisa previsível, a instabilidade acontece, né? São coisas diferentes. Sim, é verdade, também. Você tem razão aí, essa diferenciação, sem dúvida. Bom, vamos falar agora das exportações agropecuárias dos Estados Unidos, que devem cair no próximo ano. A queda pode ser de até 4 bilhões de dólares, segundo cálculos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Redução que está relacionada aos preços mais baixos de commodities, como soja, milho e algodão, bem como os menores volumes de carne bovina. Por outro lado, as importações agropecuárias devem crescer por lá, puxadas pela compra de frutas e vegetais, açúcar e produtos tropicais. Opa, isso sinaliza aí talvez mais um bom momento para os produtos do nosso agronegócio? Tá bem, é o seguinte, então, primeiro um registro importante aqui, né? O Brasil e os Estados Unidos estão, assim, quase empatados aqui em termos de geração de dólares, de divisas com exportações. São os maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas em geral, seja alimentos, seja fibras, sejam biocombustíveis, por exemplo. E basicamente com o mesmo tipo de produtos, soja, milho, algodão, etc., com algumas diferenças que o Brasil tem alguns produtos adicionais que os americanos não têm, que é o caso, por exemplo, do café, né? Café, açúcar de cana também, são alguns diferenciais que o Brasil, cacau também, que o Brasil tem, e suco de laranja. São esses 4 produtos aí que o Brasil tem como diferencial em relação aos Estados Unidos. O resto são produtos muito parecidos, carne bovina, carne suína, carne de frango, soja, milho, trigo, algodão, etc. E estamos aí, o Brasil se encaminhando para empatar com os Estados Unidos na faixa dos 160, 170 bilhões de dólares de exportações. Isso não aconteceu ainda, mas está muito próximo de acontecer, possivelmente no ano que vem, enquanto os americanos reduzem um pouco o seu faturamento. Isso é bom considerar aqui que é o ano que eles consideram o ano agrícola deles, né? Começa agora em outubro. Então, outubro de 2024 até setembro de 2023.
é quando acontecem as colheitas americanas, né? Então, é o chamado ano agrícola, que mostra esse resultado aqui, que é uma queda. Essa queda se deve aí, basicamente, a 3 produtos. Soja e milho, e isso vale para o Brasil também, são produtos com preços baixos no mercado internacional, ou seja, não é queda de volume das exportações, até porque a safra americana está muito boa, está sendo colhida agora, vai começar a ser colhida. O problema é preço, o preço caiu muito, tanto lá como aqui no Brasil, preços internacionais, soja, milho e também o algodão está com preço muito baixo, e a produção americana, nesse caso, assim, do algodão também é um pouco menor. Então, essa é a sequência que vale para o Brasil também. O Brasil também vai sofrer um pouquinho nessa nova temporada, essa safra nova que começa a ser plantada agora, que é comercializada, essa sim, no ano que vem, a partir de janeiro, fevereiro. O Brasil também vai sofrer com a mesma razão, aqui preços mais baixos, ou seja, prejudicando o faturamento. Serve para soja, milho, algodão, também para carne bovina. A situação também não está muito boa para carne bovina. Outros produtos, sim, com a situação melhor, diferentemente dos americanos lá, que não tem, é o caso do café, por exemplo, que a gente vem acompanhando, e também do açúcar. 2 produtos que estão com preços muito bons no mercado internacional também. É isso aí. Bom, sexta-feira hoje, vamos aí para o nosso final de semana, retornando na próxima segunda-feira. Abraço, Silmar. Combinado, Tavinho. Bom final de semana para você, toda a equipe aí. Segunda-feira estamos de volta. Para você também.